Olá pessoal da primeira série do ensino médio, estamos de volta com as nossas aulas remotas, né? Estávamos em recesso, passamos 2 semanas de recesso e agora iremos dar continuidade ao nosso trabalho, ok? E o primeiro assunto que a gente vai discutir hoje é o capítulo 8 do nosso livro didático. O assunto é climas, né? Vamos falar sobre a questão climática, né? Os diversos tipos de clima, quais são os fatores que influenciam no clima, tudo isso nós vamos ver a partir de agora. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é a diferença entre tempo e clima, né? A gente precisa entender que diferença é essa. É muito comum a gente confundir tempo com o clima, né? Mas o tempo, começando falando pelo tempo, o tempo ele é algo momentâneo, ele é algo passageiro, certo? Ele vai depender muito das condições da atmosfera, da superfície da Terra, né? Como temperatura, umidade do ar, certo? A pressão do ar, dos ventos, a questão da nebulosidade, tudo isso influencia no tempo que é momentâneo. Quando, por exemplo, amanhece o dia, que amanhece ensolarado, certo? No final da tarde pode ser que esteja o tempo fechado, nublado, né? Então o tempo ele pode mudar no decorrer do dia, ele é algo passageiro, momentâneo, como o próprio nome diz, certo? Já o clima não, o clima para você estudar o clima é necessário vários anos de observação, comportamento daquela área, daquele local, certo? Por um período muito longo para você determinar o clima de uma determinada área, de uma determinada região. É necessário pelo menos 30 anos, né, de observação, de estudos, certo? De observação mesmo daquele local para você determinar o clima daquele determinado lugar, daquela determinada área, certo? Então é um longo período de tempo, pelo menos 30 anos, né, para que seja definido, né, as características do clima daquele local, daquela região, daquela área, ok? Então o tempo é momentâneo, o clima é algo mais complexo, é algo que exige mais tempo de observação, de estudo, certo? No mínimo 30 anos para você dizer se aquele clima mudou, observando as características do clima daquela região, para se definir o clima daquela área ou região, ok? Então esse era o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês. O outro ponto, a partir de agora, é que para se determinar o clima de um local, existem fatores, certo? Existem fatores que determinam o clima de uma determinada região, de um determinado lugar. Quais são esses fatores, né? Latitude é um deles, altitude é outro, as massas de ar também, continentalidade, maritimidade, certo? As correntes marítimas, o relevo, ok? A vegetação e a urbanização são os fatores que determinam o clima de uma determinada área, de uma determinada região. São chamados fatores climáticos, ok? Esses fatores influenciam no clima de uma área, de uma região. O primeiro ponto desses fatores é a latitude, que eu quero falar com vocês. Como é que a latitude influencia no clima, certo? Latitude, quando a gente fala de latitude, refere-se à nossa posição geográfica no planeta, ok? E como é que a gente consegue entender essa questão climática envolvendo a latitude? Se você pegar o nosso planeta, as áreas ou regiões, né, territórios que estão próximos à linha do Equador, essas áreas têm um clima mais quente. Por quê? São áreas que recebem mais iluminação do Sol, né? Então tem uma característica de uma temperatura mais alta, de um clima mais quente. À medida que você tem áreas que são mais afastadas da linha do Equador em direção aos polos, né? Tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, o clima vai ficando mais frio, certo? Porque são áreas que vão receber menos luz solar, menos iluminação solar. Então são áreas mais frias.
por isso que essa questão da latitude influencia no clima. Vai depender da nossa localização geográfica. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente. Quanto mais afastado da linha do Equador, mais frio. Então, isso é a latitude que influencia diretamente na questão climática. O outro fator é a altitude. Não podemos confundir latitude com altitude. A altitude refere-se à questão de lugares altos, né? Quanto mais alto, mais frio será, certo? Então, latitude, posição geográfica do nosso planeta. A altitude refere-se à questão de locais muito altos, né? De serras, de montanhas. Esses locais de grande altitude, certo? Influencia no clima porque são locais mais frios, ok? A temperatura, a pressão atmosférica, ela torna o ar mais rarefeito, né? E, consequentemente, se torna mais frio. Aqui na nossa região nós temos o exemplo de Martins, por exemplo. Quem conhece Martins ou for a Martins vai perceber que lá é mais frio. Por quê? Por causa da altitude, assim como Porto Alegre também. Então, locais onde tem uma grande altitude influencia também no clima, ok? Latitude e altitude, não confundam os dois, são conceitos diferentes, tá bom? Então, outro fator também que influencia no clima são as massas de ar. O que são massas de ar? São grandes porções, né, que se formam na atmosfera e que possuem características comuns de temperatura, né, de umidade, pressão, e elas podem se estender por milhares de quilômetros, né? Elas se formam na atmosfera e elas podem ser levadas pelo vento e se estender por milhares de quilômetros. Isso também influencia na questão climática, né? Locais que são influenciados muito pela questão da massa de ar. Outros dois fatores que influenciam na hora de determinar o clima de uma região, de uma determinada área, é a continentalidade e a maritimidade. A continentalidade significa dizer que quanto mais eu estou dentro do continente, no interior do continente, né, mais a gente vai ter influência local, né, da questão da umidade relativa do ar, da temperatura. Quanto mais adentro do interior, vai ter influência da continentalidade, que significa localização no interior do continente, que é mais distante do litoral. Então, a gente vai ter influência da amplitude térmica diária, né? Então, isso é a continentalidade, climas que estão áreas que estão adentradas no interior do continente. Já a maritimidade são aquelas áreas que recebem influência do litoral, né, dos oceanos, certo? A área que se localiza no litoral, né, ela recebe influência dos oceanos, né, que influencia diretamente no clima. Então, por isso, maritimidade. Quanto mais próximo ao mar, né, vai receber influência dos oceanos e mares. Isso também está diretamente ligado à questão climática, certo? São fatores, todos esses que eu falei aqui são fatores que influenciam diretamente na questão climática, certo? Além desse, você também tem a vegetação, né? A vegetação também ela influencia na questão climática, ok? Por exemplo, na Amazônia, né? Na maior floresta tropical do mundo que fica aqui no Brasil, boa parte dela, claro que ela se estende para outros países, mas a vegetação ela também tem influência na questão climática, né? Então, na Amazônia, por exemplo, chove muito, né? Devido à questão das plantas, elas retiram a umidade do ar, enfim, tem toda uma interferência na questão da vegetação, certo? Isso também influencia na questão climática, é outro fator. E por último, o relevo, que também está ligado à questão da altitude, né? Isso também influencia no clima, na temperatura, na umidade, na circulação dos ventos, certo? Então, esses fatores, gente, são fatores que influenciam o clima. E nós temos diversos tipos de clima. Nós temos o clima semiárido, nós temos o clima tropical, nós temos o clima temperado,
o clima polar, certo? Então, nós vamos estudar os diversos tipos de clima na próxima aula. Aqui nós estudamos os fatores que influenciam no clima, tá bom? Quais são esses fatores? A gente viu latitude, altitude, massas de ar, continentalidade, maritimidade, certo? São os fatores que influenciam no clima, ok? E a diferença entre tempo e clima. Então, nós vamos ver os tipos de clima, né? Quais são os tipos de clima na próxima aula. Como eu falei, citei alguns. Tem clima temperado, semiárido, né? Clima tropical, clima polar. Enfim, nós vamos estudar os diversos tipos de clima na próxima aula, ok? Então, eu espero que essa aula seja produtiva, que vocês tenham entendido, né, o que eu falei até aqui. E agora a gente vai estar disponível lá no grupo, né, para a gente debater melhor esse assunto. Ok, pessoal? Então, um abraço a todos.